Ei pessoal, vamos falar um pouquinho da Bíblia. Recebi a missão de falar com vocês a respeito de uma personagem bíblica chamada Raabe. Então a gente vai aí em Josué, capítulo 2, versículo 1, que a gente tem a seguinte passagem. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eles estão essa noite aqui, estes homens de Israel, para espiar a terra de Jericó. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a nossa terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido 2 homens. E disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim. Porém, eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde eles foram. Ide após eles depressa, porque talvez os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao terraço e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem neste terraço. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá volta ao Vals de Jordão. E, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Então, pessoal, olha só, o nosso bate-papo aqui vai ser sobre ela, a Raabe. A Raabe é uma mulher muito importante na vida de cada cristão, porque Raabe foi uma mulher de coragem, uma mulher que acreditou numa promessa de Deus em um tempo em que as pessoas ainda estavam descobrindo algumas questões relacionadas ao monoteísmo, ao nosso Deus, e havia muita gente pagã, né? E ela ouviu falar desse Deus e ela teve fé, e ela se comprometeu com o Deus de Israel. E há algo sobre ela muito interessante, que é o fato de Raabe ter gerado o bisavô de Davi, que é genealogicamente parente de Jesus Cristo. Então Raabe está na árvore genealógica de Jesus Cristo, tá? Lá em Mateus 1,15 a gente vê essa genealogia de Jesus e a gente vê então que ela era mãe de Boaz, que é o bisavô de Davi, certo? Então Raabe teve um papel muito importante na conquista do território de Jericó pelo povo ali de Israel, certo? E assim, ouvir a história de Raabe e imaginar que naquele tempo ela dar crédito ao povo de Israel e acreditar em uma promessa de Deus foi algo extremamente especial e importante na vida dela e mudou a vida dela para sempre. Porque ela acreditou em Deus, no Deus de Israel, só de ouvir falar. Não era a religião dela, não era uma religião de costume da época dela, mas ela ouviu falar de Deus e ela acreditou que aquele Deus sim era o Deus de verdade, era o Deus que iria fazer todas as conquistas das terras prometidas. E Raabe morava de forma muito estratégica, né? Ela morava próximo ao muro, naquela época era comum as pessoas construírem suas casas próximo ao muro, então ela foi fundamental para que a resposta de como a invasão a Jericó iria ocorrer fosse exitosa, como de fato foi. Ela fez um pedido, que fosse poupada a vida dela e de sua família. E dessa forma a gente pode entender e concluir que Raabe era alguém que se converteu a Deus, né? Ela aceitou Deus e se tornou alguém que fazia parte do povo de Israel. A partir daquela data, ela se converteu a Deus. Então, olha só, Raabe nos ensina uma coisa muito importante,
que a fé precisa de obras, porque ela acreditou e ela provou que ela tinha acreditado. Então, a história de Raabe, uma mulher, uma prostituta, né, que chama a atenção da gente aí no seguinte aspecto. Naquela época, as mulheres já eram marginalizadas socialmente. Então, a gente tem um contexto em que, na árvore genealógica de Jesus, existia uma mulher que estava à margem da sociedade da época, sem nenhuma importância, sem nenhum valor especial no contexto histórico, mas que foi fundamental para a conquista do povo de Deus. E Jericó foi invadida e foi exitoso, né, a invasão e tudo aquilo que iria acontecer, né, em relação à vitória do povo de Israel, porque ela apoiou, num momento extremamente oportuno, esses espias ou espiões que precisavam levar informações a Josué, que na época, né, substituiu Moisés nessa liderança do povo de Deus, do povo de Israel. Então, olha só, o que a gente tem a aprender com Raabe? A gente tem que aprender, tá, em Tiago 2, 25. Raabe foi salva pela sua fé, e em Hebreus 1:31, ela foi justificada por suas obras. Então, a gente já vê aí, né, duas situações extremamente entrelaçadas e não tem como ser diferente. Ela provou aí a sua fé, né? O quanto devemos ter fé. Porque ela acreditou naquilo que ela não tinha certeza se ia dar certo. Quando ela recebeu aqueles homens ali em sua casa, ela não sabia se aquela invasão ia ser exitosa, porque não se esqueçam que Jericó era uma cidade extremamente bem protegida. Estrategicamente, era uma cidade difícil de você vencer, de você conseguir ter êxito numa invasão. E ela acreditou, porque ela acreditou na promessa de Deus. Então, a gente tira hoje como aprendizado 4 pontos muito importantes sobre a vida de Raabe. O primeiro, olhar para as situações da vida e todas as circunstâncias com olhar em Deus. Porque se ela olhasse com olhar nos homens, ela ia ver, ela ia quantificar que a chance de Israel vencer ali, aquela invasão em Jericó, era mínima. Né? Mas ela olhou com um olhar divino. Eu acredito em Deus, Ele é poderoso, Ele é o Deus do impossível, e essa invasão será extremamente bem sucedida, como Deus prometeu que será. E o povo de Israel será vitorioso, né? Então a gente vê aí esse acreditar na grandeza de Deus que Raabe demonstrou para nós. O segundo ponto é que, assim, a gente vê a graça de Deus na vida de Raabe. Ele não escolheu alguém por sua importância. Ele não escolheu alguém que provavelmente era o que se imaginava de ser escolhido na época. Ele escolheu uma mulher que não era valorizada no seu contexto histórico, e ele mostrou a sua graça, a sua misericórdia daquela pessoa que se tornou hoje para nós, para o povo de Deus, um exemplo de como devemos ser. Isso mostra pra gente, pessoal, que a graça de Deus, ela alcança todos. Deus não faz distinção de ninguém. Deus não julga você pelo seu passado, por aquilo que você fez ou por aquilo que até naquele momento você é, mas na sua capacidade de transformar a sua vida através da sua fé. Então, a graça de Deus, ela foi mostrada para nós na vida de Raabe. E a gente tem, então, em relação à graça de Deus, que os erros dela não prevaleceram sobre aquilo que Deus sabia que ela podia ser. Os erros dela não foram definitivos em relação à graça de Deus. Portanto, a graça de Deus é um ponto especial nessa história a ser observado. O terceiro ponto muito interessante da história de Raabe é a fé que se manifesta. Aquela fé coerente, né? Raabe teve uma fé verdadeira, e a fé verdadeira produz obras.
tá? Então, a gente às vezes se pergunta, né, se seremos salvos pela fé, se seremos salvos pelas obras. E aqui a gente tem um exemplo perfeito de que não existe fé sem obras. Por quê? Porque a gente tem que viver como quem tem fé. Não basta dizer que tenho fé, eu tenho que viver como uma pessoa que tem fé. Então, isso é uma reflexão muito profunda que a gente faz sobre nossa vida e sobre o quão precisamos trabalhar as mudanças enquanto cristão, enquanto filhos de Deus na nossa vida para provar que de fato temos fé. E aí a gente tem uma frase muito bacana que diz: só é obediente quem tem fé. E só tem fé quem é obediente, que foi o caso de Raabe. Por quê? Porque a fé dela não foi uma fé morta. Ela poderia ter dito assim: olha, eu acredito em Deus. Eu até acho que vale a pena vocês darem uma espiada por aqui, conhecer os pontos estratégicos da cidade, porque eu até acho que vocês vão vencer, porque essa é uma promessa de Deus para o povo de Israel. Mas eu não posso me comprometer, porque e se não der certo? Como vai ficar a minha situação da minha família caso o rei de Jericó descubra que eu os apoiei? Mas ela entendeu que a fé dela precisava de uma ação, de uma obra e de uma obediência a Deus. E ela assim o fez, e ela o obedeceu. Então, essa fé que se manifestou foi algo extremamente importante no nosso aprendizado sobre Raabe. E a gente tem ainda um quarto ponto, que é a Raabe, ela não era um exemplo de pessoa, mas ela foi salva, né? Ela foi tocada por aquilo que ela ouviu falar, né? Não precisou de muito para ela acreditar. Como eu já disse para vocês, quando a gente lê a passagem de Raabe, a gente vê que só as informações que ela tinha sobre Deus foram o suficiente para que ela se portasse, tivesse uma conduta de obediência para Deus. Ou seja, ela é um exemplo para nós de que às vezes a gente quer tanto para acreditar em Deus, a gente vive num tempo que a gente tem tanta informação sobre Deus e a gente ainda assim costuma resistir em acreditar em Deus, em tudo aquilo que foi vivido por Jesus Cristo. E a gente tem muita fonte, a gente tem muita história, a gente ainda tem o privilégio de ter vindo depois da profecia, depois de Jesus. Ela não precisou, ela acreditou no que ela ouviu, ela acreditou no pouco, na pouca informação. No mínimo que ela tinha para acreditar, ela acreditou. E esse é mais um exemplo de Raabe para a nossa vida. Então, o que a gente vê na vida de Raabe é aquilo que deve ser visto na vida de cada um de nós cristãos. Que a gente possa viver uma fé coerente, que a gente possa buscar superar todas as nossas fraquezas enquanto filhos de Deus, que a gente possa buscar todas as informações que a gente tem, sim, para nutrir a nossa fé, tá? E o mais importante de tudo, que a nossa fé seja uma fé de obediência. Não adianta acreditar em Deus e não obedecer aquilo que Ele pede para nós. Então, meus queridos, é o que eu desejo que todos nós saibamos a partir de hoje com o exemplo de Raabe.